ter um diagnóstico de HPV pode trazer vergonha, preconceito e também muita culpa. Mas é importante dizer que o HPV é uma das doenças sexualmente transmissíveis mais comuns e se acredita que até 80% de toda a população sexualmente ativa vai ter algum tipo de HPV durante a sua vida. Então vamos conversar sobre o HPV e desmistificar um pouquinho isso para a gente saber lidar com um diagnóstico desses e saber que tudo vai dar certo. Existem muitos subtipos de HPV, mais de 100, e a gente classifica ele por numerozinhos. Então, os principais são o 6 e o 11 e o 16 e o 18. Os 6 e o 11 seriam HPV que a gente chama de baixo risco, que são aqueles mais associados às verrugas genitais, e o 16 e o 18 são aqueles de alto risco e que estão mais associados, então, às lesões de alto grau e aquelas mais graves que podem desencadear, então, lesões pré-malignas e câncer. E por que o HPV é tão importante? Porque não é só a relação dele com o câncer de colo de útero, mas também com várias outras doenças pré-malignas, pré-cancerosas, do canal vaginal, da vulva, do ânus e também de cabeça e pescoço. Então, por isso a importância tão grande no mundo todo em relação à prevalência do HPV. Se acredita que até 5% de todos os cânceres na população mundial, eles estão associados de alguma forma ao HPV. Então é importante saber como que o HPV ele vai se transmitir e o que ele pode gerar. A transmissão, então, ela é via sexual, é considerada uma doença, então, sexualmente transmissível, e a prevenção, ela é fácil, é usar o preservativo, né? Quando a gente usa preservativo, a chance de contrair o HPV, que geralmente é por fricção, é por contato bem íntimo, ela reduz muito. E também a gente tem as formas da vacina, que agora estão também disponíveis para fazer desde a idade dos 9 anos. O HPV é importante salientar que ele vai trazer algumas alterações, mas que elas se desenvolvem de uma forma muito lenta. Eu gosto de explicar o HPV da seguinte maneira. Existem dois grandes subtipos, né? Os de baixo risco e os de alto risco. Os de baixo risco são aqueles que geralmente são transitórios e que eles se curam, eles são eliminados mais fácil e geralmente estão associados às verrugas genitais. Já os de alto risco, que é o grupo B, são aqueles que podem cronificar mais e que têm mais tendência a dar as lesões, então, pré-malignas. E nesse grupo a gente tem que ficar um pouco mais atento. A gente pode, então, adquirir os HPVs, vários tipos ao mesmo tempo. É importante salientar que a maioria das mulheres, ela acaba pegando HPV nos primeiros anos da vida sexual. Então é muito importante cuidar nessa fase e realmente usar o preservativo, que é o que vai poder aí prevenir essa transmissão. Além disso, a gente sabe que o HPV, ele pode ser eliminado espontaneamente. O próprio organismo da gente, o sistema imunológico funcionando bem, ele vai estar conseguindo combater esse vírus e eliminar ele do seu organismo. Isso acontece em média em 85% de pacientes saudáveis, né, que não sejam imunocomprometidas, em até 2 anos. Então, o diagnóstico de um HPV não é uma sentença e não quer dizer que a pessoa vai desenvolver câncer. Quer dizer que ele precisa ser controlado e, se houver alguma lesão, tratado. Eu ouço muito no consultório, doutora, eu tô com HPV e será que eu tô com câncer? E a resposta é não. Na grande maioria das vezes, o HPV vai ser então eliminado e não vai causar lesão. E geralmente, quando ele causa lesão, ele vai poder então ser detectado através do Papa Nicolau e essa lesão vai poder ser tratada ou até mesmo vai regredir espontaneamente. Então, diagnóstico de HPV não é nenhuma sentença. Além disso, quando a gente desenvolve lesões, elas geralmente se avançam muito lentamente. A gente tem geralmente o tempo para fazer diagnóstico e tratar essas lesões. Como é que é o tratamento? O tratamento, ele geralmente está visado para destruir, para retirar aquela lesão.
Por quê? Porque geralmente as lesões de HPV, tanto no colo do útero quanto fora, que são as verrugas genitais, elas contêm uma alta carga viral. Então, por si só, retirando essas lesões, também vai contribuir para a gente conseguir aí controlar a evolução desse vírus. E aí são várias técnicas, a gente pode usar alta frequência, a gente pode usar laser de CO2, a gente pode usar imiquimod, que é um creme também que pode ser utilizado para as verrugas. Quando eu sei que eu contraí esse HPV? É impossível dizer. Por quê? O HPV, ele pode ficar latente, né? Quer dizer, sem dar sintoma nenhum no organismo por anos. E em muitos pacientes ele cronifica. Então, quando a gente tem um diagnóstico de HPV, não significa que foi naquele momento que a contaminação aconteceu. Então, a gente não tem como saber e ninguém vai saber dizer em que momento foi. Então, não necessariamente significa também uma traição. Isso pode ter sido de qualquer parceiro que a mulher teve durante a vida. O exame principal que a gente faz para a detecção de lesões pelo HPV é o preventivo do colo do útero, ou o cito, ou o CP, ou também chamado de Papa Nicolau. Ele deve ser feito de preferência anualmente, mas existe aí individualidades que a gente vai fazer o citopatológico mais frequentemente ou mais espaçadamente, e a prevenção ainda, a melhor prevenção é o preservativo. Então eu queria deixar para vocês o recado: HPV tem tratamento, HPV tem cura, HPV tem vacina. É importante os cuidados de fazer o seu preventivo anualmente, é importante usar o preservativo, é importante ver as orientações relacionadas à vacina que está disponível para as meninas a partir dos 9 anos de idade. E sempre lembrar que não ter medo, não achar que vai ter câncer porque teve um diagnóstico de HPV, que na maioria das vezes isso não acontece, bem pelo contrário, a gente consegue aí fazer o acompanhamento e sair super bem, sem lesões graves, e se elas ocorrerem, também vai ser possível fazer o tratamento. Lembrar que HPV existem muitos subtipos, mas lembrar do tipo de alto risco e o de baixo risco, e também lembrar que pode causar lesões no colo do útero de alto grau e de baixo grau, e que o tratamento delas, então, vai depender justamente do tipo e da classificação. Lembrar também que é super importante fazer o preventivo, que é super importante lembrar da vacinação quando ela estiver indicada, e hoje em dia a gente está indicando cada vez mais, e que ter esse autocuidado vai nos levar a não desenvolver lesões graves pelo HPV. E eu queria deixar também um recado aqui, porque é importante também detectar, vacinar e tratar o HPV nos homens, porque os homens, eles também são vetores, eles vão estar transmitindo, né, através da relação sexual, mas eles também desenvolvem lesões, todas aquelas as mesmas das mulheres, na parte genital e também de cabeça e pescoço. Tá bom? Eu espero ter ajudado, espero que essas informações sejam mais tranquilizadoras e que a gente consiga, então, quando tem um diagnóstico de HPV, não ficar com tanto medo, com tanta culpa, e saber que tem ajuda, procurem ajuda, converse com o seu ginecologista. E se vocês ficaram com alguma dúvida, querem me mandar alguma mensagem, pode mandar para mim aqui no YouTube ou no Instagram também, que eu respondo para vocês. E se inscrevam no canal, que tem bastante conteúdo ali esperando por vocês. Beijo!